O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor, ó Senhor. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor, ó Senhor. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É uma pergunta realmente muito boa que esse mestre da lei fez a nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio texto bíblico do Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de escutar, que foi proclamado, ele somente fez essa pergunta para pôr Jesus em dificuldade, para prová-lo. Mas é uma pergunta interessante. Perguntar a respeito da vida eterna. Perguntar a respeito das coisas do alto, das coisas do céu. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa pergunta, ela recorda para você e para mim da nossa finitude neste mundo. O salmista diz que alguns chegam a 70, os mais fortes chegam a 80, e ele completa que a maior parte é ilusão e sofrimento neste mundo. Passamos pelo vale de lágrimas, e ninguém consegue passar tanto tempo pelo vale de lágrimas. Chega uma hora que nós dizemos basta. E aquilo que entrou no início da criação como um castigo para nós, no caso da morte, nós não éramos de maneira alguma para termos as dores da morte. Os sentimentos que tantas vezes rodeiam o nosso coração quando nós perdemos alguém querido, sofremos, mas isso não estava no plano de Deus. A morte entrou como salário, como consequência do pecado. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, isso é o bonito, isso é o belo, isso é maravilhoso para nós. A morte entra na humanidade a partir de Jesus como um remédio, porque nós não conseguimos viver eternamente dessa forma que nós vivemos, com sofrimentos,
com dores, com perdas, com essas desigualdades sociais que nós temos. Por isso que perguntar a respeito da vida eterna, nós recordamos um dado que existe em cada um de nós. Deus nos criou com uma alma imortal. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem uma alma imortal. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, esse corpo vai perecendo. A Dani até mesmo recordou no texto da misericórdia, quinta-feira eu fui parar no hospital, que eu estava com muitas dores no nervo ciático, e olha que eu sou novo. Mas recordando da minha finitude, o corpo dói, o corpo adoece, e nem é por falta de exercício, eu realmente machuquei fazendo exercícios. Mas recorda da finitude do nosso corpo. Contudo, meu irmão, minha irmã, a nossa alma é imortal. E existem 2 destinos para a nossa alma, depois que nós deixarmos este mundo e entrarmos em uma vida que será eterna. E essa vida ela pode ser eterna ao lado de Deus. E é o que nós estamos buscando. Por isso que você está aqui nessa Santa Missa. Por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias, porque nós queremos que o nosso relacionamento com Deus, ele possa estender. Senhor, o que mais eu fazia nessa terra? Eu te buscava, eu te desejava, eu queria conhecer-te mais e mais. E quando nós chegarmos, meus irmãos e minhas irmãs, na bem-aventurança do céu, nós estaremos para sempre com Deus, onde não vai existir dor, sofrimento, mágoa, ressentimento, nada. Será o paraíso. Como será esse paraíso? Eu não sei, mas eu confio. Eu acredito que será maravilhoso. Se aqui neste mundo, apesar de estarmos no vale de lágrimas, Deus nos dá tantas coisas boas, não é verdade? Que são como que resquícios, não resquícios, mas como se fosse, deixa eu procurar uma palavra assim boa para expressar, como que se fosse uma centelha, uma antessala do céu, mas centelha, exatamente, centelha do céu. Então nós precisamos perguntar a respeito da vida eterna. Não deixarmos de recordar, porque, gente, pensar na vida eterna não deve causar em nós medo, insegurança, ao contrário. Deve nos levar cada vez mais a uma vivência boa da vida que o Senhor nos deu. Interessante que o logoterapeuta Viktor Frankl, não na realidade espírita, totalmente ao contrário desse pensamento, ele dizia assim: nós temos que viver como se nós tivéssemos realmente com uma segunda oportunidade na vida, como se nós já tivéssemos vivido uma primeira vez, desfazendo, não realidade espírita, que de maneira alguma, gente, de reencarnação, não é isso. Mas se nós estamos tendo uma segunda oportunidade de vida, nós temos que vivê-la bem, valorizar a vida que o Senhor nos deu aqui nessa terra, e acreditarmos que terá uma vida bem melhor, mas não desprezar essa aqui, mas perguntarmos a respeito da vida eterna, que este homem hoje perguntou, mesmo com uma intenção ruim, e Jesus Cristo apontou para ele uma realidade, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo realmente nos diz e que tantas vezes nós podemos desprezar. Você está querendo saber a respeito da vida eterna e como desfrutar dessa vida eterna? Como você ler na lei? O que diz a Escritura? Então Jesus Cristo está apontando para você e para mim, se nós queremos vida eterna, se nós queremos morar eternamente com o Senhor, nós precisamos seguir aquilo que já está indicado na Sagrada Escritura para nós. Como você lê na lei? Como você interpreta? Ali tem um caminho. Basta nós percebermos quando chegou aquele menino eufórico, cansado, diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Viva os mandamentos. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Mas existe também um manual para nós irmos para o céu, uma bússola, um mapa, os mandamentos da lei de Deus. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Será?
Como você lê? Foi o que Jesus perguntou. Se nós não sabemos, como nós chegaremos lá? Se nós não sabemos o caminho, meus irmãos. Por isso, da necessidade de conhecermos a palavra do Senhor. E o homem respondeu corretamente. Na palavra se diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E nós devemos amar Deus com nossos afetos. Não é coisa, gente, para mulherzinha, não. Não é coisa somente para Beato, Carola, amar a Deus de todo o coração, não. Nós, homens, devemos expressar os nossos afetos também em relação a Deus. Falarmos a Jesus Cristo: Senhor, eu te amo. E isso não vai diminuir o nosso ser homem de maneira alguma, mas irá restaurar. Porque a palavra de Deus, a doutrina da igreja diz que nós reconhecemos a nossa humanidade e até mesmo o nosso ser masculino no homem perfeito que é Jesus Cristo. Ele é o modelo de todo ser humano. Então darmos também os nossos afetos para Deus, amá-lo de todo o coração. São Francisco, eu disse isso na hora do texto da misericórdia, ele chegava diante do crucifixo, do sacrário e começava a chorar. Francisco, por que você está chorando tanto, Francisco? Porque o amor não é amado. Gente, olha que frase profunda. Aquele que ama tanto, aquele que não pensou em si, aquele que se anulou, aquele que não precisaria de maneira alguma vir ao mundo, mas veio por causa de nós para nos amar. Ele não é amado. E São Francisco sentava perto de Deus, no Santíssimo Sacramento, chorava, porque reconhecia que tantos, passando de geração em geração, não amavam a Deus. Por que essa dificuldade que nós temos de amar a Deus, gente? De expressarmos o nosso afeto, o nosso carinho, aquele que só soube amar nessa vida. Por que nós fugimos tanto de Deus e achamos que Deus é um peso para nós? E ao contrário, nós para Deus somos filhos e somos como um passarinho que Ele coloca na mão e cuida tão bem cuidado. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus também com o nosso entendimento. Por isso conhecer. Quem não busca conhecer a Deus, também pela Sagrada Escritura, pela doutrina, vai se perdendo e vai deixando de amá-lo. Com toda a força, gente. Às vezes, para amar a Deus também, nós precisamos da nossa força física. Sabia? Para você, todos os dias, colocar o pão de cada dia na sua casa, você não tem que sair para trabalhar, gente? E o que é isso? Não é força física? Mas para Deus, principalmente nesse tempo de pandemia, Padre Welles, foi tão gostoso ficar dentro lá da minha casa. Estou falando para você que está em casa, viu agora? Os que estão aqui já estão resolvidos. Mas você que está em casa, Padre Welles, é tão gostoso ficar aqui nesse sofá assistindo a missa. Aqui eu posso tomar um suco, posso comer uns biscoitos. Padre Welles, está maravilhoso. Ir para a igreja para quê? Lá pode pegar Covid, aqui em casa eu não pego. Aí você pode ir no supermercado, você pode ir no shopping, porque lá você quer curtir, não é? Estou fazendo isso para jogar na sua cara de maneira alguma, não. Mas para também tocar um pouquinho na sua consciência, a força. Expressarmos a nossa força em amar a Deus. E rezarmos para aqueles que estão acomodados para se erguerem, para se colocarem a caminho. Só que Jesus Cristo acrescentou um algo a mais. Porque amar a Deus, é até bom amar a Deus. Eu rezo, sou piedoso. Mas só que aquele homem falou uma outra realidade, meus irmãos, minhas irmãs. E amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus até ok. Tá beleza. Faço jejum, estou pagando dízimo. Se você está pagando dízimo, eu tenho que aplaudir você, porque muitas vezes tantos católicos esqueceram que eles têm que ajudar a comunidade, porque a luz não é paga pelo governo, o funcionário não é pago pelo governo. Se está doando dízimo, eu tenho até que aplaudir você, ó. Se está ajudando a Canção Nova, eu tenho até que aplaudir, porque também religião, gente, gasta dinheiro, viu? Roupa de padre não é barato, de maneira alguma. Nunca vi cobrar tão caro.
E através da doação de vocês que a gente compra aqui para o santuário. Isso aqui não é meu, é do santuário. Terminado a missa, eu deixo no cabide e vou embora para minha casa. Ah, Padre Wellington, até que eu faço um jejum. Estou de boa. Ah, mas amar o próximo, Padre Wellington, agora o calo apertou, viu? Agora está um pouquinho mais difícil. Porque, Padre Wellington, amar aqueles que são fáceis, eu até que consigo. Me tratam bem, me recompensam, me dão carinho. Olha, mas amar aqueles que realmente parece que é o espinho na minha carne, não é fácil, não. Nós somos convidados a amá-lo. E amar por ele mesmo? Não, mas amar por amor a Deus. Eu não faço porque eu te amo simplesmente, mas porque, em primeiro lugar, eu amo a Deus, e por isso eu faço bem a você. Ah, gente, quantas igrejas precisam ser reconstruídas neste amor pelo próximo, não é? E Jesus colocou hoje essa parábola para este homem. Olha, um descia lá de Jerusalém, um homem, no meio do caminho ele foi assaltado. Tiraram tudo do homem, espancaram, deixaram quase que morto. E de repente 2 cidadãos descem, um levita, um sacerdote. E Jesus Cristo, ele é sábio nas palavras. Eles desceram por acaso. Por acaso eles desceram. Um vê e passa por outro lado. O levita encontra ali, dá uma olhada. Ah, não vou fazer nada não. E quem foi que fez alguma coisa por aquele homem? Um samaritano, que não era tido como um homem religioso, que não era um homem que frequentava o templo, que não era um homem que frequentava a sinagoga, não porque ele não quisesse, ou porque ele quisesse, mas porque não permitiam que ele entrasse ali, porque era considerado um homem puro, pagão, rejeitado por Deus, povo da Samaria. E foi ele que teve uma atitude bonita, de tirar do bolso dele, de pagar uma hospedaria para aquele homem ficar. Ele colocou o azeite, limpou as feridas. Um homem que não era tido como religioso, foi tomado de compaixão. O sentimento nobre que precisa crescer no coração dos cristãos, no seu coração e no meu também. Porque muitas vezes nós temos dó das pessoas, e a dó não nos move a fazermos algo por aqueles que necessitam, mas a compaixão nos leva a sentir com o outro. A compaixão nos leva a fazer alguma coisa para que a vida do outro possa melhorar. Quantos de nós não tomamos atitude nenhuma e ainda julgamos as pessoas? Sabe por que está nessa situação aí? Eu sei por que está assim. Nós ainda julgamos e impedimos aqueles que querem fazer alguma coisa de ajudarem ainda. Não, padre, não ajuda não, já conheço, fica aqui na porta da paróquia direto. Se eu quero ajudar, o problema é meu. Se você não quer ajudar, meu querido, minha querida, o problema também será seu. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes nós achamos que nós fazemos muito. R$2 que a gente dá, a gente acha que a gente tem que colocar no Instagram para publicar. E a gente está fazendo isso aqui. Aquele homem foi tomado de compaixão. E quantos de nós, talvez sentados nos bancos da igreja, aqueles que nos acompanham em casa, que não fazem nada por aqueles que precisam e que têm condições. São Francisco de Assis, gente, ele vinha de uma realidade que tinha condição financeira. Ele vendia tecidos, os tecidos que vinham da França. E por isso que era considerado francesinho e chamava de Francisco, aquele que vende tecidos que vem da França. O pai dele tinha dinheiro. Só que Francisco de Assis, quando encontra com Jesus Cristo, ele diz: para que eu quero isso? Eu encontrei um grande amor. E o pai de Francisco não aceitou de maneira alguma que ele pudesse parar de ganhar dinheiro para se entregar a Jesus Cristo. E um dia, em praça pública, o pai de Francisco falou assim: eu vou deserdar você, meu filho, porque você não quer me ajudar mais, você só quer seguir Jesus Cristo. Você sabe o que Francisco de Assis fez, gente? Arrancou a roupa, ficou nu perto de todo mundo e falou: ô pai, eu tenho um pai maior, Pai nosso que estais nos céus. E estava perto de um cardeal, e o cardeal foi e viu a nudez de Francisco, cobriu
e falou: agora eu vou cuidar mais ainda dele. E um homem que não tinha riqueza nenhuma depois que deixou o pai, foi o homem que mais conseguiu fazer obra de caridade, porque ele era tomado de compaixão. Gente, às vezes também nós não precisamos de muito, não. Nós precisamos mais de disposição para fazermos o bem. E tantas vezes nós estamos acomodados. O pouquinho que o Senhor dá, o pouquinho que o Senhor dá, que a senhora dá, vai fazendo ficar um pocão. E era isso que Francisco fazia com que as pessoas pudessem realizar. Vamos fazer alguma coisa? Não posso fazer muito, mas o que você pode fazer? Quem é o meu próximo? E Jesus contou essa bela parábola. Interessante que aqueles dois que não ajudaram, tanto o sacerdote quanto o levita, eles não ajudaram porque eles eram pessoas ruins, não. É porque eles não podiam se manchar para eles irem ao templo, porque senão eles ficariam impuros e não poderiam buscar a Deus. Aquele samaritano não pensou duas vezes, ele ajudou. Interessante que Jesus Cristo faz uma pergunta capciosa para aquele mestre da lei: e aí, quem foi o próximo dos três? O samaritano, o levita ou o sacerdote? Qual foi a resposta do mestre da lei? Vocês escutaram bem? Qual foi a resposta, Rubens? O que usou de misericórdia. A gente acha essa frase bonita, não acha? Só que o mestre da lei estava tomado de orgulho, porque ele não reconheceu que foi o samaritano. Jesus Cristo fez a pergunta corretíssima para ele: qual dos três? Não tinha a quarta alternativa. Eram as três. Qual dos três? Ele tinha que responder: o samaritano. E ele não respondeu. Por isso que Jesus Cristo falou assim: vai você e faz a mesma coisa. Porque quando a gente está magoado e tomado de orgulho, a gente para de chamar a outra pessoa pelo nome. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho disse: esse teu filho voltou para casa. Marido e mulher, quando estão de bicudo um com o outro: olha lá seu filho lá, vai cuidar dele não? Olha lá seu amigo. Quando a gente está com ciúme dos nossos amigos e está implicado com o outro lá, a gente fala assim: olha lá seu amigo, não vai cuidar dele agora não? Não vai dar um presentinho para ele, porque para mim você não dá nada. As feridas do nosso coração não nos levam, meus irmãos e minhas irmãs, à humildade. Qual dos três foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Ele tinha que ter respondido: o samaritano. Mas, tantas vezes nós, orgulhosos católicos, não somos capazes de reconhecer que talvez no meio de nós tantos estão deixando de fazer o bem, e aqueles que não são cristãos católicos estão fazendo muito mais do que nós. É uma vergonha para nós, não é? É uma vergonha. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, vamos escutar no nosso juízo final, quando nós estivermos lá querendo entrar na vida eterna, o Senhor vai perguntar assim: eu estava com fome, você me deu de comer? Eu estava com sede, você me deu de beber? Eu estava nu e você me vestiu? E nós fazemos isso, meus irmãos e minhas irmãs, não porque nós somos bonzinhos, não, porque nós reconhecemos um amor imerecido. Nós fazemos tudo isso pelo próximo por amor a Deus, não porque eu vou comprar a salvação dando alguma coisa para o outro, mas é um reconhecimento que Deus já me deu tanto e que eu preciso partilhar. E ao mesmo tempo, quem é o meu próximo? Aquele que eu me faço próximo. O próximo nosso não é somente no sentido geográfico, é daquele também que eu tenho a capacidade de ir ao encontro. Diante de tantas coisas que nós acompanhamos na televisão, eu acho muito bonito um sacerdote que tem aqui na Canção Nova, não vou revelar a identidade dele. Ele disse assim: tantas vezes, quando eu vejo catástrofes, eu ligo na Caritas e faço uma doação bancária ali. Alguém que não vai poder me agradecer, mas que está lá do outro lado do mundo e que eu me fiz próximo dele agora, porque eu estou ajudando. Entenderam? Que o próximo é alguém que eu busco fazer-me próximo. E para encerrar,
Uma realidade também teológica desse texto bíblico que nós acabamos de escutar do Evangelho de São Lucas. Esse homem descia de Jerusalém, esse homem desconhecido. Ele descia do lugar do culto, do lugar da adoração, do lugar do louvor a Deus. E descia para Jericó, cidade conquistada por Josué. Alguns exegetas dizem também que esse texto dizem das nossas fugas de Deus. Eu quero descer para Jericó. Eu não quero ficar mais num lugar de adoração, do culto, do louvor. Eu quero fugir da igreja, eu quero sair da presença de Deus, porque na presença de Deus é exigente. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente resolve fugir, sair de Jerusalém, Tânia, Rubens, a gente encontra os assaltantes. E quem é o assaltante na Sagrada Escritura? O demônio que vem para matar, roubar, destruir. Quando eu resolvo sair de Jerusalém e descer, meus irmãos, sair da presença de Deus, olha o risco que eu corro. O demônio roubar, assaltar a minha alma. Por isso não saia da presença de Deus, não. Não saia da igreja, não. E não fuja da sua vocação. A primeira leitura disse que Jonas fugia de Deus. Ah, quantos de nós estamos fugindo de Deus, porque também Deus é bom, misericordioso, mas Deus também, meus irmãos e minhas irmãs, pede de nós respostas para o nosso próprio bem. Ele não precisa de você, Ele não precisa do Padre Wellington, mas quando Deus nos coloca caminho, nos dá oportunidade, é porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação, Ele nos quer próximos dEle, porque sabemos que Ele é a fonte do amor, da misericórdia, da bondade. E quantos de nós estamos fugindo da nossa vocação? E quando nós fugimos da nossa vocação, outros sofrem consequências. Quando você foge da sua vocação de ser pai, quando você foge da sua vocação de ser mãe, quando o Padre Wellington foge da vocação dele de ser sacerdote, outros perecem. Por que daquela consequência na primeira leitura? Praticamente aquela catástrofe acontecendo, e aquele que era o culpado estava como? Dormindo. Ah, por isso que eu gosto de dar esses gritos com vocês aqui. Por isso que eu gosto de cutucar um pouquinho, para nós acordarmos. O dono ali da embarcação falou, todo mundo agindo, e você dormindo, Jonas? É assim que acontece quando nós não assumimos a nossa vocação. Nós colocamos os nossos filhos em perigo. Nós colocamos os nossos fiéis em perigo. Porque nós fugimos, dormimos. Ah, não tem nada a ver comigo. E Jonas era um homem de Deus. E Deus pedia mais de Jonas, e Jonas queria dizer assim, tá bom, Deus, eu não vou para Nínive, porque nós estamos voltando do exílio, eu vou me contaminar agora com os pagãos novamente? Olha, gente, quando nós aceitamos a palavra de Deus, o próprio Deus facilita as coisas para a gente. Jonas, ele nem acreditou que Nínive podia converter-se. Ele dizia assim, olha, em 3 dias essa cidade será destruída. Foi a pregação de Jonas em Nínive. E o povo escutou. Fez penitência, arrependeu. Jonas, ele tinha certeza, será destruída. Como Deus é misericordioso, o mesmo profeta dando bola fora, Deus usou de misericórdia com aquele povo. Quando você assume o seu chamado, mesmo na dor, mesmo dando bola fora, ah, gente, Deus tem a graça de fazer uma obra maravilhosa. Assuma, coloque-se a caminho, pare de fugir de Deus. Pare de encontrar outro caminho, porque você pode cair nas mãos dos assaltantes e até mesmo parar dentro de uma barriga da baleia. Essa linguagem metafórica que o texto bíblico usa para nós. Até quando você vai fugir da sua vocação? Aqui em casa é minha mulher que tem que fazer isso. Será que é só ela? Aqui em casa é meu amor, meu bem que tem que fazer isso. Será que é só ele? Ah, aqui na igreja... ou são outras pessoas que precisam fazer. Será, Padre, que são as outras pessoas mesmo? E o Senhor? Deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus possa iluminar. E aquilo que Jesus Cristo falou para aquele mestre da lei, Ele fala para você, presta atenção aqui no Padre agora. Vai e faze tu o quê? O mesmo. Não sou eu que estou falando isso para vocês. É Jesus. Quem é o meu próximo?
Qual é a minha vocação? Eu estou descobrindo, vai, começa a fazer. Eu tenho certeza que Deus dará uma força para você conseguir viver a sua vocação. Você quer? Você deseja? Vamos parar de fugir de Deus então? Vamos parar de dar respostas atravessadas por causa do nosso orgulho? E vamos dar a resposta que o Senhor pede de cada um de nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.